Aproveitei os slides da CEP. Dá para ver tudo certo? Me ouvir? Sim, dá para ouvir, velho. Pô, então eu vou falar um pouco do Arduino, né? Vou falar nas minhas palavras, não vou ser muito formal, assim. Como vocês podem ver, esse aqui é o Arduino, né? Então, existem alguns modelos de Arduino. O que a gente usa é o Uno. Eu não sei muito bem sobre os outros, não pesquisei, mas a gente usa esse aqui. Ele é mais ou menos... Ele cabe na palma da nossa mão, assim, então ele não é muito grande, não. Então aqui tenho os acessórios, vamos dizer assim. Então tem o cabo de energia, que basicamente é onde o que fornece energia, a gente conecta no Arduino e conecta o Arduino num computador ou qualquer fonte de energia que gere, eu acho que no mínimo 5 volts, alguma coisa do tipo, não pesquisei. Mas ele também serve para programação. Então você conecta ele num computador que tenha o aplicativo do Arduino e você programa o Arduino através desse cabo. Tipo, você salva a programação através dele. A partir do momento que você salva a programação no Arduino, você pode usar em qualquer outra fonte de alimentação, né? Tipo, utilizando esse cabo. Então, eu programei no computador e daí fica gravado no Arduino. E depois eu consegui conectar com o meu celular. Eu tenho um adaptador do USB e conectei no meu celular. Então funcionou, porque fica salvo no Arduino. Então aqui embaixo tem os jumpers, que seriam os fios, basicamente, que a gente utiliza para conectar o Arduino nas outras coisas, basicamente. Esses aqui tem uma ponta na esquerda e na direita eles não têm ponta, tem um encaixe, mas o que a gente geralmente usa tem ponta nos dois lados. O que a gente utiliza muito também é a protoboard, né? Que ela serve para a gente organizar e também é muito mais eficiente, né? Enfim, aqui no próximo slide que tem como ela funciona. Então, a protoboard, ela tem vários fios de cobre por baixo e que a gente liga, a gente utiliza esses fios através desses buraquinhos. Então, como vocês podem ver, os buraquinhos aqui que estão na vertical, que estão no meio, essas linhas verdes representam um fio de cobre. E os que estão em cima, com sinal de mais e menos, que estão na horizontal, eles são, basicamente, imagine que seja o fio verde, só que na horizontal. Cada uma dessas linhas verdes tem essas cinco entradas, onde a gente pode conectar cinco fios, basicamente. Então, se a gente pegar uma fonte de energia e conectar no primeiro buraquinho, por exemplo, a gente tem outras quatro entradas que podem receber essa energia. Então, isso é muito bom para um projeto, porque daí economiza, assim, vários fios, enfim. Então aqui tem o Arduino em si. Eu vou falar cada um deles, mas não precisa decorar, vamos dizer assim. Porque o que mais a gente usa é os pinos digitais e pinos de entrada analógica, enfim. Então, aqui na esquerda, o primeiro é o botão de reset. A gente clica nele, ele reseta, reinicia, vamos dizer assim, o Arduino, né? Quando precisa. Conector USB, chip para interface USB, cristal oscilador, regulador de tensão, conector de alimentação, pino de reset ali embaixo, pinos de entrada analógica, microcontrolador, LEDs TX e RX, LED de alimentação e os pinos digitais. Acredito que no próximo slide vai dar para ver bem. Uh, Aqui ó, tem o projeto semáforo, tanto na imagem feita no Tinkercad, que é esse da esquerda, como na direita, dá para perceber que a gente usa bastante pinos digitais e a gente conecta na protoboard e da protoboard a gente conecta nas coisas como, por exemplo, os LEDs, né? Então, depois o Lucas vai montar, basicamente. Eu acho que vai dar para entender melhor.
Bom, aqui tem alguns, 3 sensores que eu, inclusive, coloquei na CEP não, eu acho, tá, esqueci, tá, que eu apresentei, esses aqui acredito que sejam os 3 mais importantes, por quê? Com o Arduino você pode fazer pequenos projetos e também grandes projetos. Pequeno projeto seria você fazer, uh, ligar LEDs, fazer um semáforo, como você pode também fazer um drone, né? Uh, Daí você pensa, como que eu vou fazer um drone? Como eu vou fazer uma coisa mais difícil? O interessante é que na internet você encontra vários projetos em sites que tem desde de como fazer, o que você vai precisar, e a programação, que é a coisa mais difícil, vamos dizer assim, de se fazer, né? Que minoria das pessoas sabem a linguagem dele, que é a linguagem C++, que é bem complicada por sinal. Aí tem esses sensores que, como vocês puderam ver aqui no projeto, aqui não tem nenhum sensor, mas tem os LEDs. Mas como a gente usa os LEDs, a gente pode usar esses sensores. Aqui tem um sensor de umidade na esquerda, que você conecta aqueles pininhos pequenos no Arduino, né? Na programação, enfim, no projeto, e essas 2 pontas você encaixa na terra, assim, e você basicamente mede a umidade, né? Então isso é muito interessante em projetos de agronomia, né? Que necessita do controle de água, né? Aí tem o potenciômetro na direita, que a gente usa basicamente para regular a potência, então a gente pode fazer um projeto regulando o LED com o potenciômetro, então tu pode ir ligando devagarinho e desligando devagarinho com o potenciômetro. Ele também é encontrado nos nossos chuveiros mais modernos, né, que tem o controle de energia. Então, quanto mais de energia ele libera, mais calor, vamos dizer assim, né? Enfim. Aí tem esse sensor ultrassônico, que ele serve para medir como é que eu posso dizer? O espaço entre ele e alguma coisa. Por exemplo, tem no carro, não acredito que não seja esse sensor que tem nos carros, né? Talvez seja mais moderno, mas ele faz a mesma coisa que quando você coloca ré num carro e ele mede o espaço do teu carro do outro que está atrás, né? Então isso evita acidentes e coisas. Então dá para usar para vários projetos que basicamente precisem de medir o espaço, né? Enfim, ele funciona, ele emite um som ultrassônico, eu já esqueci como é que funciona, mas tem essas 2 entradas, uma emite uma onda ultrassônica, acredito eu, e a outra recebe essa onda ultrassônica. Então, como funciona? Um lado emite e ela bate na coisa, ela bate, vamos dizer assim, bate na coisa que está na frente e volta. Então, e o sensor que recebe, então, basicamente, ele calcula o quanto foi para frente e voltou. Não sei se dá para entender muito bem, mas é basicamente isso. Agora o Lucas vai explicar. Então, o Taiwan deu então uma pequena falinha sobre o Arduino, né, todos os componentes dele, sensores, e eu apresentar a minha tela. Pois agora eu vou mostrar, que nem o professor Fabão disse, como mexer no Arduino sem ter um Arduino, que é utilizando o nosso Tinkercad. Né? Tinkercad, então, ele é um site, vocês podem pesquisar normalmente, Tinkercad, e ele vai automaticamente vir aqui. Você precisa ter uma conta para você trabalhar, né? O Tinkercad, ele não é só um site para você fazer Arduino online. Ele também serve para projetos 3D e para mexer com modelagem 3D. Então, acho que como deu para ver até aqui na foto, então dá para mexer com um monte de coisa, dá para mexer com várias peças
Então, para quem, se vocês também gostam de modelagem 3D, também o Tinkercad é muito bom nessa parte. Mas o nosso foco é a questão dos circuitos, né? Quando você tem uma conta, que é o seu painel dessa conta, e a gente tem os projetos 3D e os circuitos. Como você pode ver, eu já tenho 2 circuitos aqui, que era do que eu fiz sobre um sensor de proximidade ultrassônico, contanto que eu vou entrar para mostrar para vocês como que funciona e depois eu monto ali o semáforo junto para vocês entenderem como que funciona cada parte. Ele não tá 100%, eu acho que só a questão do código tá um pouquinho diferente, mas a ideia desse projeto pequeno, né, é utilizar o sensor ultrassônico para que quando ele identificasse um objeto, ele apitasse, né, emitisse um som. Isso se ele é parecido, no caso eu estaria me baseando em sensores de ré para carros, né? Porque tem o sensor de ré que apita, né? Que mostra, e também tem as câmeras, né? Só não dá para não teria como pôr uma câmera aqui, né? Mas enfim, era essa a minha ideia. E aqui, como pode ver, eu botei jumpers. O mais importante de tudo, né, é a questão dos jumpers serem coloridos para você se identificar certinho aonde que cada um é. Então, tipo, o que tá todo mundo acostumado, né, vermelho, né, para, se não me engano, positivo e preto negativo. E outras cores para a gente identificar as outras partes do nosso trabalho. E é muito importante, né? Porque não adianta você botar ou você fazer um arco-íris, né? Com os fios e os jumpers, e daí na hora de você for programar, na hora de você for testar, você pensa assim, putz, né? Então eu botei um jumper errado, mas agora esse verde é do qual mesmo, né? E às vezes em projetos muito grandes a gente vai acabando colocando muitos jumpers. E daí isso atrapalha, né? Isso com o decorrer do tempo atrapalha. Agora eu vou voltar a página. Em circuitos eu já tinha criado um aqui novo. Pera aí, é novo isso aqui? Não sei. Então vamos criar um novo. Então aqui eu criei um projeto novo, né? Está vazio. E aqui em componentes a gente tem básico todos. Aqui tem bastante, nessa parte dos circuitos tem bastante, né? Tem tanto Arduino e tem várias outras coisas. Mas a gente vem aqui facilzinho, a gente vem em Arduino e a gente também já tem uns projetos semi-prontos, né? A gente tem esse aqui com placa de ensaio, que no caso ele já vem com a protoboard junto, certo? Então é muito bom você começar com esse aqui com a placa de ensaio que vem com a protoboard já embutida, e aqui a gente já tem outros projetinhos, como o de botão, fazer LED piscar, fazer o LED esmaecer, detecção de mudança de... Agora não sei o nome. Mas também tem com entrada analógica, com potenciômetro, leitura digital, enfim. Tem vários projetinhos aqui já prontos, certo? E sobre o semáforo, esse aqui também é um projeto que a gente tem, né? O Taiwo tinha mostrado. Então ele utiliza, né, 3 LEDs, vermelho, amarelo e verde, resistores e jumpers. A gente vem então aqui nos componentes, a gente bota todos, e a gente pode ver que a gente tem vários de resistor, então a gente já tem os resistores, eu vou adicionar aqui por enquanto. Outra coisa também importante dos resistores é que aqui você consegue mudar o tipo deles, mas eu não, acho que na hora quando você coloca aqui, ó, você pode botar o nome do resistor, então tipo assim, o resistor, né, ali como tá o 3, e aqui a gente pode pôr a resistência, certo? Pode alterar. E deu legal que ele vai mudando a cor conforme você muda a sua resistência. Eu vou deixar o normal mesmo, só por mostrar. Aqui a gente tem então vários outros componentes, indutor, diodo, de entrada temos botão, potenciômetro, como o sensor de distância que eu tinha usado no meu outro projeto, mas como aqui a gente só vai utilizar os LEDs
Então a gente vai somente utilizar. E aqui nos LEDs a gente pode pôr os nomes, né? Então a gente bota aqui, esse aqui é vermelho mesmo. Né? E também a questão de você colocar é bem simples, é só puxar e arrastar. Agora esse aqui vamos botar amarelo. E o último fica verde. Verde aqui. Então o próximo passo então, é só colocar os resistores e ligar os jumpers. Né? Uma coisa interessante é que... Eita, cliquei errado. Os LEDs eles possuem, né, as suas duas perninhas, entre aspas, né? Uma delas é torta, né? E essa torta, se não me engano, é a positiva. Se não me engano. Daí é para você se ligar, porque se você se ligar, se você inverter, né, você colocar, que nem aqui, se você colocar o jumper na perninha que tá reta, daí colocar aqui, não vai funcionar. Daí, vamos ligar. Ver como é que tá aqui. O problema também às vezes que encosta na protoboard, a protoboard puxa. Mas em relação ao Tinkercad, ele é bem simples de mexer, você pode você mesmo aprender como mexer, como programar, como puxar tudo sozinho. É bem simples, ele é bem explicativo, bem bom, tá? E só mostrando a parte do código, uma coisa que é muito boa, né, que inclusive me ajuda também, é a questão da programação, né? Porque como o Arduino mexe em C++, tem a programação de blocos. E isso aqui é muito fácil. Aqui, como você pode ver, já vem pré-definido, né? Como definir LED incorporado alto, né? Aguardar um segundo, definir LED incorporado como baixo. E o legal é que você pode mexer aqui, ó, você pode botar como blocos, fazer programação de blocos, ou fazer também programação de blocos e texto. Aí também vem uma parte legal para você aprender junto. Você pode vir aqui, se eu clicar, anexar mais um, ele adiciona aqui em cima. Ele adicionou o Digital Write 13 Height, certo? Então você vai adicionando. Você pode vir aqui em matemática, pode botar tem as questões de matemática, tem as variáveis, aí dá para criar uma variável, botar aqui aula top. Daí aqui, ó, ela já, né, a variável já veio aqui, aula top, certo? Dá para definir. Então, assim você consegue mexer com os blocos e você vai aprendendo a programação em escrito. E isso vai ser muito bom você consegue. É fácil de compreender, muito fácil. E muito legal. Me ajudou bastante também na hora de programar o meu outro programa do sensor ultrassônico. Clica mais uma vez no código, ele sai. E os jumpers, deve estar se perguntando, né, como é que coloca os jumpers. Os jumpers é só você pegar o mouse sem nada, você clicar em algum lugar e arrastar, ele vai criar um jumper automático, entendeu? Então é bem simples. Também um ponto vai ser também meio chato, porque muitos jumpers aqui também vai ser meio complicado de mexer, mas é bem simples e também dá para mudar a cor do jumper para você se identificar. Se não me engano, acho que eu vou colocar aqui preto, porque aqui a gente tem um jumper preto junto com o resistor para colocar na primeira fileira. O jumper automaticamente vem com verde, mas é facinho de mudar depois. Se você clica nele, se não me engano, ele já pede para mudar. Então, em relação de praticidade, o Tinkercad é muito fácil de mexer. Então, aqui a gente vai puxar um fio para cá. A gente vai puxar um fio para cá. E mais um fio para cá. E daí a gente pode mudar a cor. Vamos botar um laranja no vermelho para não ser igual ao vermelho, já que já temos um fio vermelho aqui. Vamos botar um amarelo com o amarelo e o verde fica com o verde.
E né, o semáforo está pronto. E em questão da ordem, você pode fazer em qualquer ordem mesmo que ele fique por cima, que ficou feio, né? Eu só estou fazendo por mostrar. Mas não importa a ordem, né? Não importa o lugar da protoboard, o projeto vai funcionar de qualquer maneira. Só os resistores também tem que mudar, eu só não lembro qual resistor é esse, de quantos ohms, mas também é muito importante porque até é legal que você pode fazer o teste aqui, né? Você não precisa, por exemplo, que nem foi ano passado a gente acabar queimando um LED, você pode queimar um LED virtualmente. Que é só você botar um LED aqui e você conectar o fio direto no negócio, direto no pino. O que vai acontecer se caso tu ligar e fazer a programação, ele vai estourar e daí vai aparecer uma mensagem aqui dizendo que você conectou o LED direto na placa e isso pode dar problema, certo? Se eu clicar aqui em iniciar simulação, ele vai dar erro, né? Já que não está conectado em nenhum está conectado. Deixa eu fazer um teste, botar o 12 aqui. Não dá para mexer aqui, tem que mexer aqui. Ou também dá para botar texto, né? Só que daí o Tinkercad pensa, né? Tem certeza que deseja fechar o editor de blocos, aí todos os blocos vão ser perdidos e o editor de texto vai ser somente texto. Não vai dar para voltar, se não me engano. Bom, sobre o Tinkercad, acredito que seja isso. Em poucos minutos deu para fazer o semáforo rapidinho. Acho que eu vou mostrar vou mostrar então todos os outros componentes. Todos os componentes. Caso vocês queiram, tiverem interesse em fazer alguma coisa, tem os sensores, né? Sensor de distância, sensor infravermelho, que é muito interessante. LED RGB, lâmpada, enfim, tem vários sensores, dá para ir mexendo, tem até batata esse aqui, para vocês verem, né, que é a batata e o limão, até como bateria, né, bateria 1 volt, 9 volts, 3 volts, e a batata, e as placas as protoboards, microcontroladores. Bom, o Tinkercad é extremamente completo. Então, aí uma coisa também que é boa, né? Você pode fazer primeiro no Tinkercad, testar tudo bonitinho, e daí depois fazer na placa para não ter o perigo de queimar um LED, por exemplo, né? Bom, acho que sobre o Tinkercad é isso. Tu colocou pra funcionar ali, Lucas? Opa, o semáforo não. Acho que eu tenho que pegar Tem que pegar aqui a programação. Deixa eu compartilhar a tela novamente, então. Acho que se não me engano, essa aqui é a programação do. Só deixa eu ver se eu consigo. Não consigo copiar aqui. Não consigo. Aí a gente pode vir aqui em código, como eu já tenho a programação por texto, eu venho aqui e deixo ela somente em texto. Lembrando também a questão da programação do Arduino. 2 barras você cria um comentário, né? Isso é muito bom para documentação. Você pode ver que já tem vários, tá bem documentado, né? Tipo assim, se você olha o código assim, eita, se você olha o código assim, você pensa, nossa, que bastante código, mas não, é por conta que a documentação, né, que deixa o código com bastante escrita, né? Eu, por exemplo, tive eu e meu amigo, o Marco, né? A gente teve um trabalho de programação e a gente teve uma programação de 1000 linhas de código e a gente teve que documentar tudo. Peraí, deixa eu fechar aqui. Bom, se eu iniciar a simulação, a gente pode ver que o verde ligou. Daí o verde desligou e o amarelo ligou. E o vermelho ligou.
Eu acho que, se não me engano, ele tem um delay, tipo assim, que aparece, tipo, 1 segundo, né? Tipo, a gente bota aqui em milissegundos, por exemplo, né? Tipo, delay de 7 segundos, de 3 e de 7. O Tinkercad às vezes dá uma pequena travadinha, mas ele funciona certinho. Se tu quiser, eu posso explicar um pouco ali, linha por linha do código. Eu sei mais ou menos. Pode explicar, então. Então, ali, ó, peraí. Bom, a primeira linha ali tá void setup, eu não sei não lembro o que que faz, O basicamente. void setup eu acho que é setar os pinos, né? Ah, tá, então é isso mesmo. Tá ali embaixo dele, tá escrito até define os pinos como saída. Então pega o pino 10, 11 e 12, que vocês podem ver que os LEDs verde, amarelo e vermelho foram conectados nos pinos 10, 11 e 12 ali do Arduino. Então eles definem, aqui é definido como saída ali, output, então, basicamente isso. Aí tem o void loop, é o que vai rodar o código, basicamente. O Então, loop, né? Ele vai fazer infinitamente, né? e ali a primeira linha tá digital right, eu não sei falar inglês, mas basicamente ele pega o pino 10 e define como ligado. Então, o pino 10, que seria o verde, ele é ligado. Aí embaixo tem o delay, 7.000 milissegundos, então ele aguarda 7 segundos, né? 7.000 milissegundos, 7 segundos. Aí já passa pro o pino 10, ele pega o pino 10 ali e tá escrito low, ele desliga basicamente o pino 10 e logo após ele já liga o pino 11, que o pino 11 é o amarelo, né? Daí tem mais um delay de 3.000 milissegundos, aguarda mais 3 segundos. Aí ele desliga o pino 11, desliga o LED amarelo e por fim liga o vermelho, que seria o 12. Aí depois espera mais 7 segundos e desliga também o pino vermelho e como é em loop, como sempre ele fica fazendo isso. Não sei se deu para entender, mas basicamente liga um, espera alguns segundos, desliga, liga outro, espera alguns segundos e fica fazendo isso repetidamente. Outra coisa, outro ponto importante, né, que o Tinkercad mostra o tempo do simulador. Então, caso seja, tipo, você faça um projeto que tenha questão de tempo, tipo assim, vamos ver em quanto tempo o LED liga, não sei o que faz. Então é bom que ele marque o tempo. Não é 100% de precisão, às vezes dá umas travadinhas. E também outra coisa é que o Arduino sempre mexe com milissegundos na questão da programação. Então, se você colocar um 7 aqui, ele não vai ser 7 segundos, né? Ele vai ser o quê? Acho que porque aqui é 1.000 milissegundos, 7.000 milissegundos, aí vai ser 7 milissegundos, ou seja, não vai, o LED nem vai piscar direito, ele vai piscar e só que o nosso olho não vai conseguir enxergar, não recebe. Vocês conseguem explicar aquela programação por blocos, como funciona? Então, deixa eu. Tá. Eu vou voltar e vou explicar pelo meu outro projeto aqui de, de sensor ultrassônico, porque quando você coloca por texto, por edição de texto, não é possível você retornar por blocos. Isso que eu achei uma coisa meio chatinha dessa questão do, do Tinkercad. Bom, aqui como vocês podem ver temos a programação e como eu tinha mostrado antes, toda vez que você coloca um bloco, a programação aparece. Aqui que eu estava fazendo os testes aquela vez, então, segundo a programação, outra coisa também que queria esticar. Agradeço. Aí. Bom, programação de blocos, como o Fabão pediu para explicar, a gente tem primeiro os blocos de saída, ou seja, são aqueles blocos que vão definir LED como ligado, definir os pinos como ligado, como um valor, reproduzir alto-falante, desativar alto-falante.
Então são os blocos de saída. Em roxo temos os blocos de entrada, né? Ler pino, ler graus, número de caracteres disponível, ler o serial. Em cinza são o que a gente tem como seria as duas barras seria como o de notação. Comentário em bloco, legenda, né, e comentário. Então se eu adicionar aqui, vamos supor um comentário dizendo o Fabão é legal. Ele vai adicionar aqui na nossa programação, aqui, ó, bem aqui embaixo, o Fabão é legal. E isso aqui vira como comentário, isso aqui não, o Arduino não vai, né, não executa isso. Isso é apenas um comentário, é muito bom para documentação dos projetos e de programações. E aqui, no amarelo, a gente tem os blocos de controlar. No caso, a gente tem tipo os if, else, né, o se ou se não, então, repetir, né, fazer loop, aguardar, né, então isso aqui é bom para a questão, tipo, no semáforo, por exemplo, você vai utilizar o aguardar, você pode utilizar o repetir, por exemplo. Então, vamos supor que não é um semáforo que tem tanto a parte para os carros, e daí tem um semáforo do pedestre, vamos supor. Aí, vamos supor assim, ele liga, né, o semáforo, vamos supor que ele vai repetir 2 vezes o semáforo de carros, e daí ele vai parar o semáforo de carros para os pedestres passar. É uma opção. Ali no centro, perto do Deodoro, tem o semáforo do ônibus, por exemplo. Aí dá para fazer, repete o que 2 vezes o semáforo dos carros e depois liga o do ônibus, para os ônibus passar. É uma opção também. Também tem de contagem e tem dos if, né, que é se ou outro, né, que são mais avançados. Aqui temos de matemática, então na questão de você saber somar, né, fazer diminuição, comparação, como por exemplo aqui o próprio C. Aqui, por exemplo, a gente tem o C, a distância for maior ou igual a 35, então reproduz alto-falante no pino 9, com um tom 264 por 3 segundos. Eu estava fazendo os testes, não ficou 100%, né? Não, é complicado, mas ele estava até funcionando, eu posso até mostrar aqui. Então a gente tem várias, e contanto que os formatos dele também são bons para você saber. Como você pode ver aqui no C, ele tem esse formato hexagonal, não sei, é hexágono, né? São seis lados. Isso. Hexagonal. E aqui na parte da distância a gente tem esse formato, né, arredondado. Então, cada um se encaixa no certo. Se eu tentar colocar o hexagonal no circular, não vai funcionar. Bem difícil compreender a lógica, não tem base. Certo? E por último a gente tem as variáveis que eu tinha mostrado antes, que no caso, aqui por exemplo, eu criei a variável distância, e daí, se eu criar mais uma variável, né, como eu tinha criado uma variável, vamos supor, variável aula, ele vai aqui informar e vai criar a variável aula. Aí, quanto mais variáveis eu tenho, eu posso mudar, inclusive eu posso até renomear a variável, renomear todas as variáveis aula para aula com o A maiúsculo, né? Ah, putz, eu botei o A minúsculo, agora eu posso pôr o A maiúsculo, entendeu? Contanto que eu vou até fazer mesmo isso com o distância. Posso botar distância. Certo? E bom, na parte agora de execução, né? Como vocês viram, é bem simples. Cada parte tem, você coloca, você vai mexendo, e aqui do lado ele vai criando a parte escrita. Por isso que eu até recomendo você deixar aqui no blocos mais texto, porque assim você vai utilizando a parte de blocos, que é bem simples de utilizar, e você vai vendo como que é escrito no Arduino. Contanto que se eu pegar essa programação, tipo, vamos supor, eu faço toda a programação bonitinha, eu acho que eu só tenho que talvez eu remova essa deletar, ó, dá para deletar a variável e ele sai aqui do canto. Então você pode ver certinho onde que está cada problema. Vamos supor, nossa, deu um problema aqui nesse bloco.
Onde é que esse bloco tá na linha? Tá, vamos supor, tá aqui, eu não sei direito onde é que tá. Tá aqui. Então você sabe exatamente o que é escrito para você, assim, no futuro você não precisar mexer mais com o bloco, você já sabe na ponta da língua como escrever cada parte. E agora, para execução, a única coisa que vai mudar, não, eu mudei somente o código na questão do comentário que o Fabão é legal. E aqui no do meu simulador funciona assim, funciona com sensor ultrassônico, e quando você vai mexendo na distância, eu não sei se deu para escutar aí, mas é um barulho extremamente alto e eu tô tentando ajeitar. Que no caso seria assim, quando ele chega numa distância, ele apita. Só que quando ele sai da distância, ele tem que parar de apitar. Eu tava com esse problema naquela época, contanto que eu agora nem mexi muito. Mas ele vai soar um som, e aqui com o tom, né, você pode mexer. Aí eu tinha até pesquisado uma tabela na internet com os tons, né, tipo assim, um tom agudo para ser isso, um tom tal para ser isso, né. Que no caso a ideia era para ser que nem sensor de carro. Ele identificou a distância, tá 35. Ele vai dar um som. E daí quando for menor que acho que é menor que 25, ele vai dar um som mais agudo para dizer que tá tipo assim, tá quase, né, dando na parede, né? Seria que nem sensor de carro. E seria mais ou menos isso como funcionaria os blocos. Eles são bem simples de puxar. De deletar também é a mesma coisa. Tem alguma limitação que você diria assim em relação à programação em texto? Limitação? Limitação, alguma funcionalidade que você não consegue fazer com ele, na forma de blocos e no texto é melhor para fazer. Eu acho que em relação no texto, eu acho que mesmo é só para quem gosta mesmo de mexer com texto, assim, é mais fácil. Mas pelo que eu mexi, o tempo que eu mexi com os blocos, é interessante mexer com blocos. Na verdade, o lado negativo da questão dos blocos mesmo, é em relação aos dois. Você aprende a mexer com bloco, e daí depois vamos supor, você vai ter que programar em texto uma hora, vamos supor, né? O Fabão vai lá e fala assim, ó, programem aí o semáforo aí, só que sem o bloquinho, né? Faz na base do texto. Aí é complicado. Mas acho que um lado negativo da questão do texto é só a questão dos comentários, que o próprio Tinkercad cria os comentários, né, falando o que cada parte faz, e só acho que o lado negativo é porque, assim, às vezes você não vai querer fazer esse comentário, você só quer você tá fazendo o código ali, e você só quer copiar ele, testar no Arduino ali depois, e daí tem que copiar todos esses comentários tudo. Eu acho que esse é só o lado negativo disso. Mas em relação à limitação, eu vejo que não tenha muita. Talvez certas limitações na questão de blocos de saída, porque isso aqui acho que talvez seja um básico em si, porque tem definir pino, tem gerar servo no pino, tem definir LED, né? Então, aqui tá meio que semi-pronto. Você vai querer fazer um semáforo, você já vai utilizar esse bloco com LED. Você vai querer fazer outra coisa, você vai utilizar o definir o pino. O que foi no meu caso aqui do sensor ultrassônico. Eu não precisei utilizar o definir LED, eu só utilizei a questão do definir das variáveis, distância, ler sensor ultrassônico, pino tal. Acredito que não tenha nenhuma limitação assim. Eu consigo jogar essa programação direto na placa, Lucas? A programação em texto? Eu consigo direto do Tinkercad jogar no Arduino? Sim. Se você tem eu não tenho aqui o programa do Arduino instalado, eu esqueci de instalar porque eu sou uma anta, mas se você como essa programação em texto ele é certinho, você pode vir aqui, eu posso copiar tudo isso aqui, colocar no programa lá de programação do Arduino de C++, colar e fazer manualmente e vai dar na mesma coisa. É o que o Tinkercad fez e isso que eu achei legal, isso que eu achei uma coisa bacana na questão de programação. Porque eu já mexi com bastante programação em blocos na época do Lego, que eu fiz que eu tava na equipe de robótica. Pois a programação do EV3, do Lego EV3, também era em blocos.
E agora que o Tinkercad tem esse negócio de programação em blocos, eu me familiarizei. E o legal é que eu já aprendo um pouco como que escreve, né? Já que é diferente de um Python, por exemplo, que você pode escrever as variáveis em... Quer dizer, aqui pode escrever as variáveis em português, mas um Python é... Aqui tem bastante coisa escrita. Você tem que escrever digital write, trigger pin, write, não sei o que, tudo em inglês, né? Legal, cara. Show de bola. É isso. Alguém tem alguma dúvida sobre o Tinkercad aí que eu posso mostrar? Das meninas?